Boker Tover para todos, ou melhor dizendo, Lai Tov para todos. Boker Tover é bom dia, Lai Tover quer dizer boa noite. Aqui quem vos fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, biblista, também comentarista judaico, hebraico e grego. Também somos comentaristas das culturas bíblicas, como também da mitologia bíblica e da etimologia bíblica. Também somos comentaristas das palavras de expressão bíblica, como também das lições bíblicas da CPAD, das escolas dominicais. Também somos comentaristas da escatologia bíblica, isso mesmo. Temos 70 vídeos sobre o assunto de escatologia bíblica. Como também estamos em um novo comentário para fazer 45 vídeos sobre escatologia? Não. Temos aí, vamos fazer 45 vídeos sobre o seguinte tema: o que os pastores e pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Aqui quem vos fala é o homem da maçã de ouro, o homem da Paraxá. Vamos para o ponto culminante, mais outra pauta, mais outra enquete. Então vamos lá, mais outra Paraxá para a glória de Deus. Um dos pontos de vista, os que os pastores e pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Que Paulo teve que esperar 14 anos para começar a pregar. Será que isso é verdade? Que Paulo teve que esperar 14 anos para pregar? Então vamos lá. Muitos pastores e pregadores, e professores e palestrantes, usam na palestra, nas reuniões dos obreiros, a fim de aconselhar o obreiro mais novo e esperando pelo momento certo em seu ministério, dizendo que Paulo, após a sua conversão no caminho de Damasco, esperou por 14 anos para começar a pregar. Você já ouviu falar por aí sobre isso nas reuniões? Mas, curioso nisso, tudo apenas de boa intenção de alguns pastores e pregadores. A Bíblia não diz isso, que ele teve que esperar por tanto tempo para começar a pregar, como diz muitos, 14 anos para depois pregar. Segundo ponto de vista, o que de fato levou a cerca de 14 anos para acontecer, fora a sua missão transcultural, a sua viagem missionária ou emissária? Então, fora isso, a Bíblia nos informa que tão longe ele passou a ver, e visto que ficou cego no estado de Damasco, na estrada de Damasco, quando do seu encontro com Cristo glorificado, ficou alguns dias com os discípulos e logo começou a pregar o evangelho, como veremos a seguinte. Terceiro ponto de vista, vejamos ao texto e o contexto da história. Atos 9 e versículo 18 até o 22. No terceiro ponto de vista, no texto e no contexto, e diz assim: e logo lhe caiu dos olhos a escama, e uma escama, e recuperou a sua vista, e lançando-se, foi batizado, e tendo comido, ficou confortado, e esteve salvo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviram estavam atônitos e dizia: não é este o que em Salém, em Jerusalém, perseguia os que invocava este nome? E para isso veio aqui, para o levar preso aos principais do sacerdote. Quarto ponto de vista, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confiando na palavra que o Senhor o deu,
e os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele que era o Cristo na vida de Paulo ou Saulo. Observando ao quinto ponto de vista, isto é a concluir que a atenção dos pastores, a intenção dos pastores e pregadores são boa, mas a Bíblia não diz que Paulo passou 14 anos para começar o seu ministério. Isso a Bíblia não diz. O que foi 14 anos para começar o seu ministério era para começar a missão transcultural. Isso mesmo, que levou 14 anos para cumprir sobre a vida do emissário Saulo, do emissário missionário Saulo. Então, isso é a prova bíblica que está no texto. Então, está aí mais outra questão do que os pastores e pregadores dizem, mas a Bíblia não diz que Saulo teve que esperar 14 anos para começar a pregar. Mentira, não existe. Amém? Shalom aleikum, aleikum salam, laitov para todos. Amém? Fiquem na paz.